Corinthians eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional da Renata Fã. Primeiro, antes de ver aqui as reações corintianas, vamos ver se alguém acertou os palpites do jogo aberto da Band. Galera, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Fala aí, Renata Fã. Corinthians e Inter, jogo de volta, Edu Dracena. Renata, o Corinthians vai ganhar. 2-1 para o Corinthians. E vai perder, claro. Acertou. Cicinho. Como eu não tenho nada a ver com isso, 3-1 pro Corinthians, mas o Inter passa nos pênaltis. Nossa, esse aqui é o caos, né? Que isso. Falei que a gente tava junto no final de semana. Ué, então estamos? Tá falando que o Inter passa. Capelanes. Vamos jogar descalço? Porque, né? Areia. Não sei como é que vai ser. Mas o inferno preto e branco vai sobressair. Será 2-0 pro Corinthians e nos pênaltis... Corinthians. O ventinho do Capelano estava perdendo de 4. Não sei como que terminou. Mas você falou segunda-feira que o Inter já tinha passado. Pois é, mas eu mudei de ideia. Sou volúvel. Eu tô mudando de ideia todo dia. Aqui. Cada programa é um programa. Marco Aurélio Cunha. 2-1 Corinthians. O Inter faz o gol no fim. Boa, Doc. Chico Garcia. Você sabe que eu tenho 3 times como o Edu, né? Isso. O Grêmio, o Corinthians pela família, né? E o time que joga contra o Inter. E no caso, hoje estão são dois convergindo. agora. Vai ser o placar do Capelante. 2-0 e Hugo Souza. Corinthians classificado. Ronaldão. 3-0 pra acabar com a Mas você conta. falou Você falou 5? Menos de 5 não Eu comemora? falei que menos de 5 eu não comemoro, então eu não vou comemorar. E o jogo, eu vou finalizar o programa. E você, bebê? O jogo será 2-1 pro Inter. E vai ter gol do Carboneiro. E é isso, vamos lutar! Vamos vencer! Vamos pra guerra! Muito bem, agora sim, vamos ver aqui as reações da Rádio Energia 97. Daqui a pouquinho tem Ronaldo Giovanelli, hein, cara? A Rádio Bandeirantes, tá bom? Galera, link na descrição, canal Energia 97. Vamos lá. No gol, já diria o outro. No carro eu fiquei pensando nesse lance vindo pra cá. Garro levantando, Pedro Raul mergulhando. Eu sonhei com esse gol no carro. Eu vim me preparando. O narrador, ele se prepara. Garro, autorizado, cruzamento, desvio de cabeça, pegou o goleiro, a sobra, gol! Com energia! Gustavo Henrique! Que legal, cara. De Paula teve uma premonição. Número 13. Falta cobrada por Rodrigo Garro no primeiro pau. Passou pelo Pedro Raul, Gustavo Henrique meteu a cabeça na bola, o goleiro pegou. Na sobra o mesmo, Gustavo Henrique com a perna esquerda cutucou pro fundo das redes do Internacional. Tá aberto o placar em Itaquera. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, camisa número 13. Você é nosso centroavante, Gustavo Henrique. Corinthians 1, Internacional 0. E agora o detalhe do gol na Energia. E ele sim, você espera um gol, uma bola alçada na área. Tá sendo checado agora o lance pelo VAR. No cruzamento feito do lado direito, Rodrigo Garro colocou a bola dentro da grande área. Um possível impedimento sendo checado neste exato momento pelo VAR. Cruzamento do Rodrigo Garro na cabeça do Gustavo Henrique. Ele cabeceou,
e o gol foi marcado. O gol foi marcado. Cruzamento, lado direito, Rodrigo Garro na cabeça do Gustavo Henrique. Defesa parcial do Matheus Cunha e depois, de perna esquerda, colocou pro fundo das redes. Gustavo Henrique, 11º gol dele com a camisa do Corinthians, o 5º na temporada. E depois, a imagem estampada no telão. O torcedor, a torcedora abraçando o filho, chorando com o terço na mão. É assim o corintiano. Acredita até o último momento. Gustavo Henrique, bola na rede. 1-0 Corinthians, Dedê. Energia em campo. Daqui a pouco eu falo que Alan Patrick disparou, dominou, Alan Patrick entregou, Bernabé e bateu! Gol do Internacional. Se ferrou. O quê? Houve um equívoco. Agora complicou de vez. Lateral do Inter batido. Corinthians afastou mal. Ranieri deu uma bica lá pra frente. O jogador do Corinthians ficou no chão numa trombada. Bola sobrou com o Alan Patrick e ganhou de 2. Soltou com o Bernabé que emendou de primeira na gaveta. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. Os jogadores do Corinthians estão reclamando de uma falta, mas olha... Agora complicou de vez. Com 14... Agora a porca torceu o rabo, né? minutos. Tá empatado o jogo 1-1, Sgrids. E o banco de reservas do Corinthians vai de forma assintosa ao quarto árbitro, reclamando de uma falta, que sinceramente eu não vi. É claro que vai ser checado pelo VAR, mas na sequência do lance o Bernabé chutou, acertou um chute de belíssimo ali, de peito de pé, de perna esquerda, um belíssimo chute do Bernabé no alto, sem chances para o goleiro Hugo Souza. Vai ter que remar de novo, vamos lá, 0-0, ou melhor, 1-1. Olha, Letícia, por essa eu não esperava, hein? Ai, ai. E assim, né, o que a gente falava no primeiro tempo, não dá pra vacilar. O Corinthians com as linhas altas ali, uma bola que pega nas costas da zaga, com a chegada principalmente ali do Alan Patrick e do Bernabé, já ficou no 2 contra 2, porque o Corinthians teve que correr para trás. E sinceramente, eu não vi falta nenhuma ali no meio de campo, uma disputa absolutamente normal. O Inter ganhou, né, a bola de um lance que veio de uma lateral que foi dada de graça pro Internacional. E o Bernabé, que tá jogando muita bola, fez um golaço. Aliás, o 9º gol dele na temporada pelo Inter. Tá jogando muito aí o lateral esquerdo improvisado como atacante. Cruzamento na boca do gol, agora a chance de desvio! Pega o goleiro! Pedro Raul! Sozinho! Naquilo que seria a especialidade dele, o jogo aéreo. Recuou, Sgrids. E quem estava na marcação dele era o jogador mais baixo da linha defensiva da equipe do Internacional, que era o Gabriel Mercado, que tem 1,80 m. O Pedro Raul tem mais de 1,90 m. Subiu sozinho, cabeceou no centro da meta pro Matheus. Mais um cruzamento, segundo pau, agora a chance é gol, Pedro Raul! Com energia. Ele não falha 2 vezes! Gol! Sei. Tava quase xingando o Pedro Raul. Predestinado. Pedro Raul! Predestinado é quando o cara faz o gol e classifica o time, né? Camisa 18. Levantamento do lado esquerdo, um cruzamento maravilhoso do Matheus Bidu. Pedro Raul se desvencilha da marcação no segundo pau. O goleiro não saiu, não achou nada. Pedro Raul fechou na pequena área e cutucou de cabeça naquilo que seria a especialidade dele. E ele foi o especialista nessa jogada.
Pedro Raul. Pedro Raul. Pedro Raul, PR18 é o nome dele. 2 para o Corinthians. 1 para o Internacional e agora o detalhe do gol na Energia. E sempre ressaltamos a qualidade do Matheus Bidu, que não é só um lateral, é quase um articulador, é um assistente, um garçom nessa equipe do Corinthians. E se você tem um atacante de 1 metro... O super da bem, bateu pra fora! Galera, vamos pegar aqui agora o pós-jogo, cara. O apito final, só pra ver aí o que eles vão falar. Vamos lá. Restam Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Tá difícil o ano pro Coringão. Vai ter que remar e remar demais. Vem aí para comandar os vestiários do Energia em campo nessa eliminação precoce do Corinthians, o Sombra. Daqui a pouquinho tem aqui Rádio Bandeirantes com Ronaldo Giovanelli. Fica aí, galera, vamos lá. Com o gol do Pedro Raul. Você suou frio, hein, ô Lelê? Pelo menos dessa eu me safei, né, Sombra? Mas eu confesso que eu preferia ter beijado o pé do que ter sido eliminada. E de fato, né, eu acho que apesar do gol aí do Pedro Raul, é pouco o que ele oferece em campo, mas não só ele, né? Foi pouco o que o Corinthians como um todo ofereceu dentro de campo nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Tanto jogando lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, como jogando aqui na Neoquímica Arena. Tem muita gente que fala, pô, mas é uma vergonha porque esse time do Inter é limitado, né? Um time ruim. E de fato, o Internacional, ele tem as suas limitações, não é à toa que tá lá embaixo, né? Na tabela do Campeonato Brasileiro, vai brigar aí contra o rebaixamento. Só que assim, eu acho que o Paulo Pezzolano, ele entendeu o cenário, ele entendeu o cenário do jogo, as suas limitações e fez a estratégia dele que deu certo. Porque o Internacional, apesar de jogar só fechadinho, dar bola no pé do Corinthians, né? Se fechar, fazer linha de 5, às vezes de 6 e tal. Mas quando chegou no ataque, foi mais efetivo que o Corinthians. O Bernabéi hoje, assim, cara, é até bizarro porque a gente não tem um cara com as características do Bernabéi. Para fazer essa finalização, esse golaço que ele fez hoje, o que falta pro Corinthians são caras ali na frente com essa estrela, com essa qualidade, né, do Bernabéi, que é um lateral jogando como atacante e é o artilheiro do Inter na temporada, vem salvando o Inter em inúmeros jogos. Mesmo que o Inter seja limitado, um cara com essa qualidade de finalização ali na frente muda tudo. E não à toa o Inter sai daqui hoje classificado, por conta do Bernabéi, por conta do Pezzolano, que entendeu as suas limitações, que fez a sua estratégia, independente de ser um time que não se arrisca, que joga fechadinho, é a estratégia deles, gente, não é proibido, né? Se defender também é uma arte no futebol. Quantas vezes o Corinthians foi classificado dessa maneira também, né? Quando jogava lá com o Mano Menezes, com o Carille, algumas vezes com o Tite também. Agora temos aqui a Rádio Bandeirantes com Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel, Luiz Fabiani e também Ulisses Costa na narração, galera. Deixa o like aí, link na descrição, canal Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Toque de Pedro Raul em cima do zagueiro, voltou, Pedro Raul bateu! O levantamento do Garro vem na área, o Pedro Raul antecipa o zagueiro, ele bate pro gol, defesaça do Matheus Cunha, mas a bola volta para Pedro Raul, que meio caído, ele toca ainda pro fundo da rede. Pedro Raul para fazer o primeiro gol do jogo pro time do Corinthians. Com uma emoção maior do futebol, essa emoção, Pedro Raul, quem você proporciona a fiel torcida corintiana. E aí? Ou foi, pra mim, o Gustavo Henrique, né? E agora eu tô analisando o lance. Gustavo Henrique, Ulisses, que se aproveita numa primeira bola sozinho. O árbitro cercado pelos jogadores do Inter. Aí, Pretzel! Agora tem que ver o VAR, mas pra mim é gol legal. Pelo que eu vi dos dois lances que eu vi aqui com o repeteco, gol legal pra mim.
né? E a bola aérea, o time que fica se defendendo todo o tempo, né? E a bola circulando a área a todo momento, dessa vez vazou a defesa do Inter com o mérito do Gustavo Henrique 2 vezes até marcar o gol, Ronaldo. 1-0. Tem que Muito marcar bem, tá a lá linha. analisando. Tem que marcar a linha. E essa linha que a gente sempre fala aí, vamos ver como é que ela vai ser traçada aí agora. Mas... Confirmado. Bom, Se foi confirmado, eu narro de novo, então. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Bateu pro... Gol! Bernabei! Golaço, lindo, gol de Bernabei! Dominou nas costas do time do Corinthians, ele ergue a cabeça, enche o pé, a bola bate no Hugo, bate no goleiro e vai embora para a linha de fundo, para dentro do gol. Bernabei, uma pintura de gol, uma senhora pancada em cima da marcação de quem dele, Gabriel Paulista. Agora um pro Inter, um pro Corinthians, jogo empatado aqui na Arena. O detalhe do gol é todo o seu design, Fabiane. Impressionante a experiência de Alan Patrick, que é quem dita o ritmo no setor ofensivo do Internacional, segurando os zagueiros mais fortes do que ele, mas ele tem a técnica para acionar o argentino Bernabei em velocidade. Gabriel Paulista e do Mateuzinho atrapalhados, o Alan Patrick sumido no primeiro tempo, aí aparece jogador de qualidade, ó. Com calma, ele serve o Bernabei, que abriu demais o ângulo, mas deu uma paulada espetacular. Eu não sei, eu não fui goleiro, Ronaldo, mas o Hugo, não sei se não dá para colocar um pouquinho na conta do Hugo, Ronaldo. Amarelo o Diniz. O Diniz toma amarelo porque teve um empurrão no meio de campo e o juiz não viu, nem o VAR vai chamar. E foi o começo da jogada, então por isso que o Diniz está tomando amarelo. E o juiz e o VAR mandou seguir. Vem pro jogo, o time do Corinthians vem pro toque de bola. Levantamento na boca do gol, cruzamento na boca do gol, toque de cabeça. Pedro Raul. Gol do Corinthians. Pra queimar a língua, hein? Pedro Raul, ele sobe de cabeça, meteu no fundo da rede, subiu mais que todo mundo, Gustavo Henrique vinha na frente, ele sobe agora sim de cabeça, meteu no fundo do gol, Pedro Raul, depois de uma chance clara de gol, ele perdeu, agora ele acertou num cruzamento perfeito do Bidu na esquerda, agora Corinthians 2-1, para o Internacional. O detalhe do gol é todo o seu, diz aí. E aí, Pretzel. Não adianta, eu não fui goleiro, mas com toda a nossa experiência de anos assistindo jogos, o goleiro do Inter é uma piada, né? Ele sai e não vai na bola. E o Pedro Raul, rápido, esperto, de cabeça muito mais alto, cabeça. Engraçado, né? De um lado, Hugo Souza, ex-goleiro do Flamengo. Do outro lado, esse rapaz aí, ex-goleiro do Flamengo também, cara. E eu acho os dois fracos, tá? Só pra comentar aqui. O Matheus Cunha também é ruim. Passou lentamente pro fundo da rede. Foi um bonito gol do Pedro Raul. Volta a ser um jogo tenso e o Corinthians ainda vivo, Ronaldo. E vem pro jogo, Bernabei domina pro time do Inter, tenta bater pro gol. E no momento crucial, era pra ser o segundo gol do Pedro Raul, porque é a segunda oportunidade que ele teve de cabecear a bola. Então na primeira ele poderia ter guardado e agora ter deixado a Fiel mais tranquila. Mas a verdade é que o Corinthians melhora, começa a melhorar agora pro finalzinho do jogo, pressiona ainda mais o time do Inter, que recuado tá tendo dificuldade. Essa que é a verdade, Ulisses. Corintiana, a bola volta pelo setor de direita, ganha a jogada curtinha, Matheus Pereira, levantando o comando de ataque, ninguém não sobe, ergue o braço, o árbitro, é fim de jogo. O Inter está nas quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians eliminado na Bandeirantes, quem vem é ele, alô, Ricardo Capriotti. Olha a revolta pós-jogo, galera. Memphis vai resolver esse time do Corinthians fraco. Que jogo péssimo do Corinthians. Péssimo. Patético. E o que o Fernando Diniz está reclamando com o árbitro lá? Ô, Fernando Diniz, você tá de brincadeira, não é? Esse time é patético, tá reclamando da arbitragem ainda. Time de Pedro Raul.
Tá de brincadeira. Vai consertar o seu time. Daqui a pouco eu vou falar de arbitragem, mas tá de brincadeira. Fernandinho está de brincadeira reclamar da arbitragem. O time não faz nada, não joga bola e ele vai lá reclamar com o árbitro. Será que o árbitro ia fazer o Corinthians ganhar hoje? Que vexame, que vergonha. Bom, é o seguinte, ó. Vamos pra a muleta dos treinadores agora, todo jogo é assim, né? Arbitragem. Final, vamos falar dessa classificação do Colorado, a eliminação do Corinthians. Vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, mas antes vamos escolher o melhor em campo. Mais uma vez pra mim, como foi lá no Sul e aqui, Mercado. O time do Inter é limitadíssimo, é um time ruim. Mas tem um cara que organiza, que chama todo mundo pro jogo, que faz o jogo acontecer, que mata o jogo, apita junto com o juiz, ele faz de tudo. 40 anos tem essa criança e uma vitalidade como poucos. Então, pra mim, Mercado nos dois jogos, Capri. Mercado é o voto do Ronaldão. E pra você, Pretzel? Em Porto Alegre, praticamente, porque aqui, como a Renata diz, aqui é a Arena Bernabéu, né? Porque ele vem aqui, ele faz gol mesmo. E ele fez aqui um golaço numa indecisão mais uma vez. Se tiver alguém pra colocar a culpa e colocar na ficha, pode colocar na do Gabriel Paulista, porque 35 anos, não saber se posicionar, mesmo tendo um erro no meio de campo de marcação e uma falta que o juiz começou a dar muitas faltinhas no segundo tempo, e a mesma falta quando sai o gol do Bernabéu acontece no meio de campo, e quando aconteceu com o Mercado ele parou o jogo. Então você pode colocar no posicionamento e saída de bola do Gabriel, mas aí, Capri, você olha pro banco e vê o André Ramalho, você fala, meu pai, e tinha Kaká e tinha o outro que tá aí no banco do Inter, o Félix Torres. Então, a culpa não é só do Gabriel, também foi de quem escolheu esse time, de quem escolheu hoje para ter o atacante que teve. Todo mundo reclama do Yuri, e realmente eu também reclamo porque ele perde muito gol, mas faz. Hoje ele poderia ter feito uma fumaça ou não, né? A verdade é que o Corinthians sucumbiu de uma equipe que teve na sua casa a tranquilidade de esperar o Corinthians ter a reação e ter a ação novamente em cima para fazer os gols. Então lá, o Corinthians deixou a desejar e era para ter tomado mais gols. Então o Inter consegue a classificação em casa. Essa que é a verdade. E hoje aqui conseguiu no Mercado, que para mim o Mercado aqui, ele limpou a área, ele fez de tudo aqui hoje. De cabeça, ele saiu para o primeiro combate, o Vidiago aí, o Vilaga aí também não teve hoje, mas ele era esse cara que dava o passo à frente para colocar todo mundo para empurrar o time dele. Tomou um gol, ele fez o time dele andar um pouco mais as linhas aqui. E é legal estar aqui porque você vai ver a movimentação da equipe e quando tem um cara que comanda, que fala, que grita, é a diferença do time. E o Corinthians é um catadão de jogadores meia boca. E agora vai sucumbir de novo do lado de fora, na canetada. Então o Corinthians, se ninguém fizer nada, o Ministério Público acho que pode salvar o Corinthians desse semestre, salvar de tudo, porque os ratos estão rondando, o queijo tá pronto e eles estão sentindo o cheiro, Capri. É isso. Ah, cara, tem que rir, né? Fazer o quê? Então tá aí, galera. Corinthians vence por 2-1, porém está eliminado da Copa do Brasil. Não perco por nada amanhã o jogo aberto da Band com a Renata Fã e o Ronaldo Giovanelli, cara. Um soltando fogos, né? E o outro triste, chorando. Vai ser bacana demais, vai ser muito bom. Quero pedir aqui a sua ajuda, o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos, valeu!